Eu queria cumprimentar todos os alunos, os professores, todos os que comandam e que administram essa grande instituição que é a IESA de Santo Ângelo. Quero agradecer muito o convite para estar aí com vocês. Só não estou aí porque hoje, exatamente hoje, no dia que estava marcado, nós vamos ter a votação final do meu projeto de lei sobre as drogas, aqui na Câmara Federal. Eu não tinha como não estar nessa fase final da votação. Mas eu quero agradecer ao diretor, o Júlio César Lindman, pelo convite, os coordenadores desse evento, nosso amigo delegado Fernando Sodré, o Júlio Matos, agradecer a vocês e na pessoa de vocês agradecer a todos que nos proporcionaram esse momento. Eu optei por essa alternativa de conversar com vocês através do vídeo, uma vez que eu estava aí ontem, mas não posso estar hoje. E se tudo der certo tecnologicamente, logo após essa apresentação que eu vou fazer, nós vamos tentar entrar por Skype, fazer um debate por Skype com vocês, se tiver tempo para isso. Eu queria dizer para vocês que eu iniciei esse projeto de lei, que é o 7663 de 2010, muito em cima da experiência e da necessidade que eu senti com o meu trabalho de secretário estadual de saúde. Fiquei 8 anos como secretário estadual da saúde do Rio Grande do Sul. 2 anos eu fui, além de secretário do Rio Grande do Sul, eu fui presidente nacional do Conselho dos Secretários de Saúde, andei pelo Brasil todo, vi as dificuldades que estavam ocorrendo no Brasil todo em relação a essa questão das drogas. No Rio Grande do Sul, a ficha caiu quando nós criamos o Programa de Prevenção da Violência, no início do governo Ieda, em 2007. Nós mapeamos o Rio Grande do Sul, estabelecemos uma Câmara Setorial, envolvia saúde, educação, desenvolvimento social, cultura e segurança, para fazer programas de prevenção da violência. A segurança atuando mais na parte repressiva e nós mais coordenando a área de prevenção. Mapeamos o estado, dividimos em 14 municípios, os mais violentos, que tinham ocorrências fatais de violência acima da média do estado, e fomos nesses municípios, nos 3 bairros, escolhemos 3 bairros, os mais violentos, que tinham maior número de homicídios, que registravam suicídios, enfim, todos os casos de violência extrema. Nós fomos procurar e ver o que estava acontecendo, que estava gerando essa violência nesses locais. A violência não está em toda parte, ela está mais ou menos localizada em alguns lugares e dali ela se irradia para os outros. E é assim que nós fomos, então, no Jaboticabal, em Passo Fundo. Jaboticabal é um bairro de 5.000 habitantes que estava tendo em 2007, 2006, 2007, uma média de 1 homicídio por semana. 5.000 habitantes, 1 homicídio por semana. Isso dá mais de 50 homicídios por ano. Isso é um índice muito superior ao da Guerra do Afeganistão. Se somar todas as mortes da Guerra do Afeganistão e colocar no índice, vai ser menor do que estava acontecendo no Jaboticabal. E aí, conversando com a comunidade, uma professora levantou e disse: olha, doutor, aqui a maior causa de homicídios é o crack em primeiro lugar, em segundo lugar é o crack, em terceiro é o crack, em quarto é o crack, quinto é o crack. Se vocês não resolverem o problema do crack, vocês não vão diminuir a mortalidade aqui nesse bairro. E nós ficamos muito impressionados com aquilo. Será que isso é generalizado? Aí fomos no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, começamos a ver em Viamão, no bairro Umbu, no Americana, que são os bairros talvez com maior índice com maior ocorrência de homicídios, né, no estado do Rio Grande do Sul, e vimos que o problema era o mesmo. Isso em 2007. Estava explodindo uma grande epidemia, que era a epidemia do crack. E trazendo junto uma onda de violência enorme, e que hoje já se cristaliza numa condição de que a maior parte dos homicídios no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, já tem a ver com crack. Isso porque nós somos o país com o maior número de homicídios do mundo. Nenhum país morre tanta gente assassinada quanto no Brasil. Além disso,
nós vimos o impacto na saúde pública. A maior causa de doença e de morte em jovens de 15 a 25 anos também é o crack. As drogas, de uma maneira geral, contribuem, mas o crack lidera esse processo. Vendo algumas pesquisas em termos de auxílio-doença, nós fomos vendo que o crack gradativamente liderava todos os processos de adoecimento em relação às drogas, né, e de violência. Então, dentro desse espírito, eu considero que o crack, e as drogas de uma maneira geral, mas em específico o crack, é o maior problema de saúde pública do Brasil hoje e o maior problema de segurança. Vamos deixar registrado aqui que nós somos um país imenso, com uma fronteira gigantesca, e justamente é o único país do mundo que tem fronteira com os 3 produtores de cocaína, que inundam o nosso país todos os dias, principalmente a Bolívia, todos os dias, com dezenas de toneladas de drogas, de pasta base da cocaína, que é a matéria-prima do crack. Então, diante desse quadro, dos programas que nós tentamos realizar na Secretaria de Saúde, nós aumentamos muito rápido o número de leitos para desintoxicação dos meninos usuários de crack, porque começou a proliferar os casos de meninos acorrentados em casa, né, pela mãe, pelo pai, de violência em casa, do menino agredir os pais agrediam até mortes, né, de menino matando os pais, ou até dos pais matando o filho pelo desespero que essa droga causa. Diante dessa circunstância, nós rapidamente aumentamos, em 1 ano e meio, aumentamos em 1.000 leitos novos, enfermarias criadas em 85 hospitais para a desintoxicação do crack. A gente tinha 800 leitos, aumentamos mais 1.000, estamos com 1.800. Para vocês terem uma ideia, isso é o dobro do que São Paulo tem. O Rio Grande do Sul hoje é o estado que tem o maior número de leitos e mesmo assim está faltando para a desintoxicação. Credenciamos comunidades terapêuticas que nunca receberam recurso público, né, nem do Estado, nem do governo federal. Enfim, tomamos várias medidas que ampliaram a oferta de serviços, o atendimento à população. Mas a dificuldade nossa era iniciar o tratamento. A maioria dos meninos que usam crack não querem se tratar, principalmente nos primeiros anos. E 25% deles morrem nos primeiros 5 anos de uso. Isso é uma pesquisa da Unifesp. 25% morrem nos primeiros 5 anos de uso. Então é uma tragédia, eles morrem por doença, metade por doença e metade por violência. É uma tragédia em grande escala, e cada vez e se propaga com uma velocidade incrível, né? Nós estamos vendo aí cada vez mais dificuldade até de sair na rua de noite, cada vez mais visíveis as cracolândias em tudo que é lugar, pequenas cracolândias, né? Fora os que usam a droga sem estar em cracolândias, enfim, é uma quantidade gigantesca. Hoje nós estimamos que o Rio Grande do Sul tem em torno de 1,5% da população dependente do crack. Há 15 anos atrás não tinha ninguém. Eu coordenava um programa também de cuidados com adolescentes em situação de risco, o PIA 2000, no governo Brito, e nessa condição nós fizemos um levantamento e nós não tínhamos nenhum caso de crack registrado. Já tinha crack em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro, mas no Rio Grande do Sul não tinha chegado o crack ainda. Em 98, eu estou falando de 98, 97, 98. Nós não tínhamos nenhum registro policial, nenhum registro médico. Hoje nós estamos falando aí de em torno de 120 a 150 mil usuários de crack já no Rio Grande do Sul. A ficha também começou a cair quando os prefeitos começaram a tentar medir diante o município é o primeiro impacto, né? É ali no município que os pais procuram, que as famílias vivem, que elas solicitam o atendimento. E nós começamos a ver que praticamente em todos os municípios do Rio Grande do Sul já tinha crack em 2007. E Santo Antônio da Patrulha foi o primeiro município a fazer um cadastro para tentar medir a quantidade. E chegou à conclusão, Santo Antônio tem uma cidade de 50 mil habitantes e tinha já quase 500 usuários de crack em Santo Antônio da Patrulha. Montenegro fez uma pesquisa casa por casa, o movimento Montenegro contra o crack, e encontrou 2.000 usuários, né? 2% da população, mais de 2% da população já usuária do crack.
Nós encontramos a mesma coisa conversando com os juízes que cuidam da infância e da adolescência. Santo Ângelo, o Dr. João Batista Saraiva, nos deu um dado assustador. Ele estimava que mais de 1.500 meninos podiam estar sendo arrolados já como usuários, como dependentes de crack, né? Santa Rosa, a mesma coisa, quem cuidava, as comunidades terapêuticas nos diziam isso, tem mais de 1.000, né? E viam que era uma proporção realmente assustadora, né? E nenhuma medida do governo federal, nenhum programa do governo federal para enfrentar isso, o governo do estado tentando enfrentar com seus recursos, chamamos o Ministério da Saúde, nunca foi feito nada, até pouco tempo atrás, por parte do governo federal. E os municípios, com todas as dificuldades, tentando enfrentar este problema também. Então, resumindo, nós estamos diante do mais grave problema de saúde pública, do mais grave problema de segurança, e precisamos ter uma legislação que nos ajude a enfrentar esse problema. A legislação que nós temos hoje foi criada justamente em 2006, quando começou a explosão da epidemia, e não ajudou em nada. A epidemia explodiu, está se multiplicando todos os dias e não ajuda nada a enfrentar. A lei que nós temos não ajuda nada. Ela prevê, por exemplo, na internação, que só pode ser internado quem quiser ser internado. Quem não quiser não será internado. Eles partem do princípio que o usuário da droga tem livre-arbítrio, né? Então ele pode decidir se ele quer ou não quer. Diferente do que tem transtorno mental grave, da lei da reforma psiquiátrica, que prevê uma internação chamada involuntária, que é a pedido da família e determinação do médico. Na lei de drogas essa internação não existe, até agora não existe. E também tem a internação compulsória, que prevê a internação por um processo judicial e o juiz dá a última palavra. Também aí tem um conceito de que a liberdade, na verdade a internação de um usuário de droga, ele é a privação da liberdade, por isso precisa ter a última palavra de um juiz. Eu vou procurar mostrar para vocês agora que isso não tem uma base científica, né? Para decidir que política adotar, que medidas fazer também, nós procuramos justamente isso, ter uma visão científica, uma base científica para entender o que estava acontecendo. Fazer uma proposta legislativa em cima de medidas comprovadas na prática, em cima de problemas detectados, analisados, e propostas que pudessem ajudar a resolvê-los, testadas, experimentadas, baseadas na ciência, baseadas nas evidências científicas. Esse foi o nosso rumo como legisladores, né? Eu vim para cá com esse propósito. Quem se lembra da minha campanha para deputado, eu falei o tempo todo que eu iria trabalhar numa nova lei sobre drogas, e é isso que eu estou tentando fazer em nome da saúde pública, que eu acho que é o maior problema de saúde pública que nós temos. Para começar, eu queria mostrar para vocês aqui que as teorias para enfrentar situações, para criar políticas públicas, elas podem ser equivocadas, se elas não tiverem uma comprovação prática. Esse senhor aqui vocês conhecem, né? O Hitler criou uma teoria, né? Desenvolveu uma teoria de superioridade racial, desenvolveu uma teoria da Alemanha, né, podendo ditar as regras do mundo, né, e que terminou numa tragédia. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que o Hitler não foi ele o teórico da superioridade racial. Esse foi o teórico da superioridade racial, Charles Davenport. O Charles Davenport era um americano que ficou responsável pelo serviço de imigração dos Estados Unidos, e que, baseado na teoria desse outro americano, desse inglês aqui, o Francis Galton, né, que era primo do Darwin, o Darwin, vocês sabem, desenvolveu a teoria da evolução das espécies, né, da seleção natural, que as espécies têm um processo de seleção natural, onde os que se adaptam melhor ao meio que vivem, sobrevivem em melhores condições do que aqueles que não se adaptam ao meio e que sucumbem, né. O Darwin chegou a essa conclusão andando pelo mundo, vendo modificações geológicas, vendo fósseis de espécies que não existiam mais. Aliás, tem
Hoje nós temos menos de 1% das espécies vivas hoje em relação ao que já existiu na face da Terra, né? E o Darwin, localizando isso, vendo que isso também acompanhava os movimentos das placas, dos continentes, enfim, o Darwin chegou a essa conclusão de que espécies que se conseguiam adaptar mais rapidamente ao meio que viviam, sobreviviam em melhores condições, deixavam mais descendentes em relação às espécies que não deixavam. Pois bem, o Galton, que é esse primo do Darwin, resolveu avançar nessa teoria do Darwin com um absurdo, sem base científica nenhuma. Ele criou a teoria da eugenia, então que a espécie humana deveria ter, então, um aperfeiçoamento artificial, quer dizer, que a sociedade deveria ajudar esse aperfeiçoamento da raça humana para criar seres humanos superiores. Naturalmente eram seres humanos loiros, altos, né, fortes, inteligentes, né, que era a base da teoria da eugenia do Francis Galton. Pois então, o Francis Galton influenciou o Charles Davenport, sem nenhuma base científica. O Charles Davenport influenciou, foi convidado dezenas de vezes para ir à Europa falar para o alto comando do Partido Nacional Socialista, influenciou e ajudou a montar a teoria da superioridade racial, e o resultado disso em políticas públicas foi o genocídio da Segunda Guerra Mundial. A mesma coisa aconteceu na Rússia. Esse senhor aqui, o Trofim Lysenko, era o braço direito do Stalin, que cuidava da parte do desenvolvimento das políticas científicas da União Soviética. E ele desenvolveu uma teoria de que dava para fazer um trigo que podia ser plantado e colhido no frio. Imaginem, no frio da Rússia. E ele se baseava num preceito do Lamarck, que era um teórico que dizia o seguinte, que os animais e todas as espécies vivas evoluem por uso e desuso, né? À medida que um determinado animal, lá parecido com uma zebra, começou a fazer o esforço de esticar o pescoço para comer plantas mais em cima na árvore, porque não tinha mais grama para comer, esse pescoço acabou de uma geração para outra crescendo e ele desenvolveu a girafa, surgiu a girafa, né? Essa teoria do uso e desuso é uma teoria que hoje não tem valor científico nenhum. Hoje pesa muito mais a teoria da genética, né? Foi desenvolvida por um monge, o Mendel, que tem a base, inclusive, da compreensão da teoria do Darwin, né? De como é que as espécies selecionam, as que têm mais carga genética para determinadas habilidades, sobrevivem melhor do que as que não têm em determinados ambientes, né? Isso na natureza bruta, né? É muito diferente da situação que nós vivemos hoje, da civilização humana. Mas o Trofim Lysenko resolveu fazer a experiência. Pegou quantidades gigantescas de sementes de trigo e colocou em grandes frigoríficos, nas zonas mais frias da Rússia, para o trigo se acostumar com o frio, para poder depois ser colhido, plantado e colhido no frio. Ele foi contraditado por esse sujeito aqui, Nikolai Vavilov. O Nikolai Vavilov é um grande geneticista, é um dos grandes cientistas do século XX, criou uma das escolas mais respeitadas de genética do mundo e acabou sendo morto, preso e morto, por ter discordado do Trofim Lysenko. O resultado da teoria do Lysenko foi a grande fome da Rússia de 1930 a 1932, que matou mais de 4 milhões de pessoas. Eu estou falando contando essa história aqui para vocês para mostrar uma coisa importante. Nós, quando chegamos na esfera mental, onde atuam as drogas, onde existem as doenças, os transtornos mentais, nós temos que ter uma base científica para entender o que acontece. Nós não podemos ficar no achismo, nós não podemos ficar nos baseando em teorias que não têm comprovação na prática, justamente para impedir que cometamos erros importantes, né, em relação a isso. E é nessa linha que eu procuro fazer o raciocínio que orientou o projeto 7663 de 2010. Quando eu falo do cérebro humano, a mente é o cérebro em funcionamento. Se não tiver cérebro, não tem mente.
Se não tiver neurônio funcionando, não existe mente. Então, o que nós temos, na verdade, é uma rede enorme dentro do nosso cérebro de 100 bilhões de neurônios que trabalham o tempo todo passando sinais. O neurônio é uma célula especial que pode produzir sinais que atravessam, que vêm por esses grandes cabos, que a gente chama de axônio, e que fazem contato com outros neurônios. Nós temos 100 bilhões de neurônios, cada neurônio se conectando com 15 mil outros neurônios em média no adulto, e esses neurônios então passam permanentemente sinais que o tempo todo passam informações de um neurônio para o outro. Esse conjunto de informações é que forma as nossas emoções, o nosso pensamento, as nossas reações diante do mundo, que são reações de sobrevivência. Todo nosso impulso no mundo que a gente vive é um impulso de sobrevivência. Lá na intimidade do neurônio, quando um neurônio chega perto do outro, aqui é um cabo que vem no neurônio, um axônio, aqui é outro, o sinal elétrico, quando chega aqui, ele libera essas bolinhas azuis. Abre essas bolas maiores, libera essas bolinhas pequenas que se encaixam em buraquinhos do tamanho dela no neurônio seguinte. E esse neurônio seguinte dispara o sinal. O sinal elétrico, então, ele não passa de um neurônio para o outro, ele vem até aqui, multiplica a liberação de bolinhas, e essas bolinhas todas, conforme a quantidade delas que encaixa no neurônio seguinte, disparam o sinal com uma determinada intensidade. Esse funcionamento é que faz o nosso cérebro funcionar, e esse funcionamento, levado à sua maior complexidade, é que cria o funcionamento da mente humana. Portanto, nós dependemos muito do que acontece aqui nessas conexões entre os 100 bilhões de neurônios. Essas bolinhas aqui, elas têm várias funções. Quando ela é a serotonina, ela regula o ânimo das pessoas. As pessoas, quando têm pouca serotonina nessas sinapses, ela tem uma depressão endógena desde nascença, que ela tem dificuldade, inclusive, de ter alegria, de se vincular aos outros, de ter atividade, de ter ímpeto para fazer as coisas. Em outras regiões, quando essa bolinha aqui, outras regiões do cérebro, é a dopamina, ele cria a sensação de prazer. Isso tem uma função de sobrevivência da espécie. Quanto mais importante para a sobrevivência é uma substância, maior é uma atividade nossa, maior é a sensação de prazer que ela causa. Por exemplo, comer dá prazer, né? E a gente come demais, né? A gente sempre tem uma tendência a comer mais do que precisa, porque dá prazer. Fazer sexo dá prazer, é importante para a sobrevivência da espécie. Se fosse ruim fazer sexo, não desse prazer, nós não existiríamos, né? Então nós estamos vivendo nós vivemos uma boa parte sem nos darmos conta, em função desse centro, que é um centro do cérebro chamado centro de recompensa cerebral, onde esses núcleos que comandam a sensação de prazer, na verdade comandam a nossa sobrevivência, esses núcleos nos orientam na vida. A gente sempre tende a buscar as coisas que nos dão prazer, ir em direção a elas, e fugir das coisas que nos dão dor, né? Evitar as coisas que nos causam dor, porque em geral elas representam um risco de vida. Uma é a sobrevivência, a outra é o risco para a sobrevivência. É assim que a droga funciona. A droga entra no cérebro, nessa região onde existe a dopamina, a cocaína, todas as drogas atuam na mesma região, do cigarro ao crack, passando pelo álcool, maconha, anfetamina, cocaína, crack, heroína, ópio, todas atuam numa determinada região do cérebro, que é esse centro de recompensa cerebral. Eles enganam o centro de recompensa cerebral. O centro de recompensa cerebral nos orienta para buscar a sobrevivência, cada vez voltada para as coisas que nos dão uma sensação de prazer, e ele é enganado, tem uma super sensação de prazer com as drogas, e a gente não está fazendo nada para a nossa sobrevivência. O neurônio forma memória. Quanto ele é muito estimulado, né, vocês podem ver que a gente aprende uma coisa quando a gente repete, ela fica numa memória de longo prazo. Nós temos dois tipos principais de memória. A memória de curto prazo, que é uma memória que nos leva a guardar um número de telefone por 1 minuto, não mais do que isso.
Mas quando aquilo tem um significado para a gente, quando a gente repete, a gente acaba guardando por mais tempo, né? Em questão de meia hora, se forma no cérebro, no nosso cérebro, novas conexões entre os neurônios. Os neurônios têm essa capacidade, quando o sinal é muito intenso, eles não ficam só num ponto de contato, eles vão criando novos pontos de contato, rapidamente criam novos ramos, os neurônios, quer dizer, formam uma nova rede para fortalecer este sinal, né? Para esse sinal que está sendo muito estimulado, ele é importante, o cérebro interpreta ele como importante e ele fica fortalecido. Essa memória de longo prazo da droga, ela é terrivelmente fortalecida. A quantidade de dopamina no contato entre um neurônio e outro, de uma droga, por exemplo, como o crack, no momento que ele está entrando na circulação do sangue, chega a ser 10 a 20 vezes mais intensa a quantidade de dopamina aqui que no orgasmo sexual. Então é uma sensação poderosíssima, forma a memória dela e fica para o resto da vida. Por isso que a gente diz que a droga é uma doença crônica, ela não tem cura. Essa memória vai ficar, a pessoa pode passar 4 anos de abstinência e de repente qualquer estímulo que ela tiver, até angústia, estresse, ela tiver angustiada, ela lembra aquela sensação da droga, volta toda aquela memória, ela entra em fissura e recai. A recaída é a regra. Aqui vale uma máxima do Zahar. Não existe ex-alcoólatra, existe alcoólatra em recuperação e tem que evitar o primeiro gole a cada dia. Isso vale para o cigarro, vale para o crack, vale para maconha, vale para heroína, vale para anfetamina, vale para todas as drogas. Quem fez essa descoberta da memória de longo prazo, só para um registro científico, foi um pesquisador chamado Eric Kandel. Aqui está o diagrama, como funciona isso lá na sinapse do neurônio, as descobertas que ele fez, e lhe valeu o Prêmio Nobel de Medicina do ano 2000. Aqui são fotos mostrando, já brotando aqui as novas conexões. Isso acontece em poucos minutos, né? A rede se transforma. Esses são os neurônios se organizando, né? Aqui é a curva de formação de conexões entre os neurônios. Aqui é o nascimento, que é o zero, né? Quando a pessoa nasce, ela nasce já com uma quantidade de conexões entre os neurônios que vai aumentando rapidamente até o 3º, 4º ano de vida. Depois, gradualmente, ela vai caindo, principalmente na adolescência. O cérebro vai diminuindo as conexões para ser mais eficiente. Quanto mais, menos estimulado é um neurônio, uma conexão entre um neurônio e outro, mais fácil ela é deletada, ela é apagada nesse período da puberdade, né, e adolescência, e aí o cérebro se especializa para ser mais eficiente. Uma criança de 3 anos tem o dobro das conexões que tem um adulto de 21 anos. O cérebro ele tem 3 níveis, tem um nível mais primitivo, que é esse laranja aqui, que é o cérebro réptil, que nós temos dentro da gente, resquícios da evolução. Aqui tem um cérebro já que surge com os mamíferos, que é o sistema límbico ou emocional. E aqui em cima, um cérebro mais sofisticado, que é o cérebro racional, que planeja, pensa o futuro, né, nos ajuda a fazer cálculos abstratos. Nós somos um produto dessa evolução. Só que esses cérebros mais antigos, eles funcionam mais rápido do que esse racional. Por isso que nós temos emoções com muito mais rapidez e dificuldade de controlá-las do que pensamentos racionais, né? Nós somos mais emocionais do que racionais, né? Essas são as emoções básicas. Todos os seres humanos têm essas 6 tipos de emoção, né? Isso é inato, isso não é cultural. Em qualquer tribo do mundo de índios, em qualquer lugar do mundo que nunca viu uma tela de televisão, que nunca viu um filme, que tem contatos raríssimos com pessoas de outros lugares, em todos esses lugares tem esse padrão de emoção. E se tu perguntar para as pessoas que vivem lá, eles te dizem exatamente o que essas pessoas estão sentindo. Eles contam a história que produz essa emoção. Nós nascemos com um programa para sentirmos emoções. Nós não os temos
elaborados culturalmente, nós já nascemos com eles. Uma criança de 3 anos sabe ver a emoção no rosto da mãe, né? Essa criança aqui, ela está sentindo o que a mãe está sentindo. A emoção é contagiosa. Não é só o que a pessoa fala, é a expressão do rosto, o tom da voz, os gestos que marcam a emoção. E a criança sente o que a mãe está sentindo. Ela não está só imitando a mãe. Quando a mãe fica zangada, os batimentos cardíacos da criança duplicam. Ela se sente em risco quando a mãe faz uma cara que não está satisfeita. E quando a mãe sorri, já os batimentos se normalizam. É um programa que nós temos, que nós não aprendemos na escola e que nós vamos levá-lo para o resto da vida, que vai basicamente mediar todas as nossas relações sociais, as nossas relações afetivas, né? E que é extremamente importante para a nossa vida. A raiva, esse aqui é o padrão da raiva, ele acontece sem controle, quase. A pessoa fica com raiva, ela pode às vezes se controlar, e a maioria das pessoas se controla, mas se não se controlar, o programa é para agredir o outro, é para atacar, é um programa de sobrevivência. Todas as emoções estão ligadas à sobrevivência. No mundo primitivo, a pessoa que não atacava um predador, ou não corria rapidamente desse predador, era devorada pelo predador, e não deixava descendentes. Nós descendemos daqueles que atacaram ou fugiram rapidamente sem pensar. A emoção, ela não dá... Tu pensa depois, tu sente primeiro e pensa depois, né? Assim é a emoção da raiva, assim são as emoções de uma maneira geral. Aqui que vocês estão vendo é o cérebro, uma região do cérebro chamado centro de recompensa. O centro de recompensa tem 2 núcleos importantes, o núcleo tegmental ventral, e esse aqui é o núcleo accumbens. Não está aqui, não está aparecendo com clareza, mas é uma bolinha que está um pouquinho mais escura aqui. Aqui estão os neurônios que trabalham com a dopamina e que nos causam a sensação de prazer. Esses neurônios daqui são influenciados por essas drogas aqui. Esses neurônios daqui são influenciados por essas drogas aqui. É aqui que atuam as drogas, formando memória, estimulando, dando uma super sensação de prazer e de plenitude para as pessoas e, ao mesmo tempo, criando a memória que vai levar, que as pessoas vão levar o resto da vida daquela sensação. Esse aqui é o crack. Aqui é uma pesquisa feita com usuários de crack de longo prazo. É uma pesquisa que está acompanhando há 12 anos os usuários de crack, aqui é a linha do tempo, e aqui mostra a queda de sobrevivência dessas pessoas. Em 5 anos, 25% dessas pessoas desapareceram, 2 ou 3 desapareceram, são 120, se não me engano, 130 pessoas, e o resto morreu nesses primeiros 5 anos. E continua a queda, as pessoas vão morrendo, raramente as pessoas se recuperam, se não tiver um acompanhamento, uma assistência muito grande da família. É muito raro uma pessoa ficar em abstinência mais que 1 ano do crack. As outras drogas também têm esse componente, mas o crack é mais rápido e é mais poderoso, né? Ele joga uma quantidade maior de cocaína no cérebro num intervalo muito curto de tempo, até em relação à própria cocaína. Então ele produz uma dependência muito mais rápida e muito mais duradoura. Aqui é mostrando a explosão da epidemia do crack. Em 2006, a maior causa de auxílios-doença do INSS, já que nós não temos pesquisa, né, é importante dizer isso, o governo nunca conseguiu fazer uma pesquisa sobre o tamanho do problema das drogas. A Senad, que é a instituição do governo encarregada disso, a pesquisa que ela fez, que ela contratou da Fiocruz por R$8 milhões, até hoje a gente não sabe o resultado. Aliás, eu não sei por que existe a Senad também. Vamos ver se agora com o novo secretário ela toma jeito, né? Começa a produzir coisas importantes. Mas em 2006 nós temos que nos valer do que os municípios têm de informação, do que a polícia tem de informação, do que o INSS tem de informação. Isso aqui é o auxílio-doença do INSS. Até 2006, claro que a droga que causava mais auxílio-doença, a pessoa ficar encostada, né, no INSS, era o álcool. O álcool tem mais de 15% da população dependente do álcool, né? De 12 a 18 tem cálculos variados, mas é muita gente, né? Somando álcool e cigarro juntos,
alguns são usuários dos dois, uns são só do cigarro, outros são mais dependentes do álcool, dá quase 50 milhões de brasileiros que são dependentes químicos. É um número muito importante, é 25% da nossa população. Mas o álcool, então, é de longe a droga mais usada, né? Que causa mais auxílio-doença. Porém, de 2007 em diante, o crack disparou. O crack, que pega 1,5% da população hoje, tem mais importância que o álcool já nos auxílios-doença, que tem 15% da população dependente. Você vê como é que o efeito do crack é poderoso e deletério. E ele foi subindo ano a ano, e hoje é quase 3 vezes o número de auxílios-doença. Para o crack é quase 3 vezes o do álcool, que mostra bem claro a epidemia aqui, como a epidemia se propagou e não parou. Cada dia que nessa meia hora que nós vamos ficar conversando, 40 minutos, um monte de gente está ficando dependente do crack em vários lugares do Rio Grande, do Brasil, inclusive de Santo Ângelo. O crack já chegou a 4% da população americana, mas como que os Estados Unidos reduziu? Hoje eles têm menos que o Brasil. O Brasil hoje é o maior consumidor de crack do mundo. Mas chegou a 4%, nós estamos em 1,5%, já somos o maior consumidor do mundo. Os Estados Unidos baixou de 4 para 0,7, é a metade, tem a metade do consumo do Brasil, muito em função da repressão. As leis duras, tratamento compulsório e repressão. Isso aqui é a curva. Os Estados Unidos pouco controlava as drogas na década de 70. Depois, com o surgimento do crack, explodiu o número de casos. Eles jogaram muito duro, modificaram as leis, jogaram mais duro e foram reduzindo, inclusive, o número de homicídios. Os Estados Unidos hoje tem 1/3 dos homicídios que tem o que tinha na década de 80. E o Brasil, ao contrário, hoje ele tem 3 vezes mais homicídios do que tinha na década de 80. As nossas leis são brandas, não existe uma política de enfrentamento às drogas, é caótico o atendimento, inclusive na área da saúde, e nós temos que ajudar a resolver isso. Os transtornos mentais influenciam muito, começa lá na infância. Uma criança agressiva, violenta ou com mais propensão a usar droga, já vê lá no início da vida. É cuidando da primeira infância que a gente faz a maior prevenção às drogas. Os transtornos mentais, que o tabaco, o álcool, drogas e o crack, eles têm um percentual. O tabaco chega a 20% da população, o álcool de 12% a 18%, as drogas ilícitas em torno de 4% a 6%, o crack em torno de 1,5%. Isso aqui é só para fazer um adendo aqui. Se nós liberássemos as drogas, vejam bem, as drogas liberadas é 20% e 18% da população. Se nós liberarmos essas drogas aqui, que estão entre 4% e 6%, elas irão para esse patamar aqui. Não tenho dúvida nenhuma disso. A pessoa puder andar com droga no bolso, oferecer para os amigos, levar para a escola, nas festinhas, vocês não tenham dúvida que a multiplicação vai ser geométrica do número de pessoas doentes. E é uma doença para o resto da vida, que arrasta e arrasa com a família junto. Vários transtornos mentais, em média de 20% a 25% da população é mais frágil, é mais suscetível, mais vulnerável a ficar dependente por causa dos outros transtornos que existem. Muita gente tem depressão crônica, nem sabe que tem, essa pessoa é 4 a 5 vezes mais propensa a ficar dependente do que a que não tem. Transtorno bipolar, a pessoa chega a quase 10 vezes mais propensa a ter dependência química que a que não tem. Então tem uma série de transtornos, déficit de atenção e hiperatividade, que é 6% da população, praticamente. Tem 8 vezes mais chance de ficar dependente química dos que não tem. Então nós temos uma população vulnerável que, se aumentar a oferta de drogas, uma multidão de gente, vocês imaginaram 50 milhões de brasileiros dependentes do crack, da maconha, da anfetamina, das drogas ilícitas, que tragédia social isso pode representar. Então, o projeto de lei ele vai nessa direção. Ele considera ainda que os transtornos de humor, depressão, transtorno bipolar,
tem muito na adolescência. A adolescência é um momento de muita instabilidade emocional, muda os hormônios, muda a química do cérebro, o número de conexões, há uma alteração generalizada, há uma insegurança pela modificação corporal. Os adolescentes têm uma instabilidade emocional muito grande. Eles uma hora estão rindo, outra hora estão tristes, ninguém sabe por quê, estão irritados, ninguém sabe por quê. Isso faz parte da adolescência. É tão frequente isso, em uma escala tão grande, que um psiquiatra argentino, que deu aula na USP durante muito tempo, Maurício Knebel, ele diz que ele criou um termo chamado a Síndrome da Adolescência Normal, né, tratando dessa questão da adolescência. Quem quer descriminalizar a droga, existem dois caminhos hoje. Quem quer descriminalizar e quem quer aumentar o rigor. Eu acho que o Brasil nunca teve uma política de enfrentamento às drogas e acho fundamental aumentar o rigor no enfrentamento às drogas, né? Para reduzir a oferta de drogas na rua, para garantir tratamento para as pessoas o mais precocemente possível e para fazer com que cada vez mais gente não entre, ao contrário do que está acontecendo hoje, cada vez mais gente fique fora, livre das drogas, né? Esse eu acho que é o grande objetivo de qualquer tratamento, é reduzir o número de doentes, né? Mas tem gente que acha que a guerra está perdida, que melhor aproveitar esse dinheiro que circula do tráfico para cobrar imposto e tal, e liberar, né? Tem muita gente falando isso, né? Não na sociedade. A sociedade hoje vive o drama e entende e não quer a liberação. Mas algumas figuras, né? Nosso querido Fernando Henrique, que eu admiro muito, para mim foi um dos grandes estadistas que o Brasil já teve, trabalhei com ele, tenho muito orgulho disso, mas nessa questão das drogas, essa proposta de liberação da maconha, liberação das drogas, que ele está fazendo junto com outros, alguns ex-ministros, né? O próprio governador do Estado também, como ex-ministro, assinou um documento propondo a descriminalização das drogas. Eu acho que isso é um erro, é um equívoco, né? E nós não podemos entrar nessa. Se nós formos nessa, nós vamos causar talvez o maior problema de saúde pública da história desse país, né? Mais grave de todos, que é a quantidade gigantesca de usuários de droga andando pela rua, sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer nada, como fica um usuário, por exemplo, do crack, né? Ou um usuário pesado da maconha. A maconha hoje ela tem 20 vezes mais tetraidrocannabinol que a maconha de 15 anos atrás. Ela é uma droga pesada hoje e causa muitos transtornos, desencadeia esquizofrenia, causa muitos transtornos mentais. Ela é muito vinculada ao crack. O usuário de crack e maconha é o mais frequente que tem, né? Então, realmente são questões que nós temos que criar uma barreira. Nós temos que ter mais rigor em relação a isso. Ah, mas não vai ter prisão para todo mundo. Isso é um outro problema, né? Eu acho que para diminuir a droga circulando na rua, nós temos que fazer como os Estados Unidos fizeram e como eu vou mostrar para vocês aqui que a Suécia fez também, né? É enfrentar, é jogar duro com isso, né? Se não jogar duro, vai ficar a Copa Franca e vai ser um problema. Mesmo quem não vai usar droga vai acabar sendo atingido direto ou indiretamente pelo montante da epidemia, né? Pelas consequências da epidemia, inclusive pela violência. A violência não desaparece com a legalização. O álcool é a maior causa de violência doméstica hoje, é a maior causa da Lei Maria da Penha, e é uma droga legal, né? Você imagina legalizar crack, legalizar essas drogas, imagine o que vai acontecer. Eu queria só fazer aqui, fazendo esse preâmbulo, dizendo que o nosso projeto então é na direção contrária da liberação das drogas. Eu queria mostrar o que é hoje considerado o mito português. Portugal descriminalizou o uso e Portugal, então, vai resolver o problema. Eu quero fazer só um pequeno raciocínio com vocês, uma pequena digressão. Descriminalizar o uso fica fora de contexto se a gente imaginar que a pessoa está livre para comprar, mas o outro não está livre para vender, né? Como é que resolve isso? Descriminaliza só o uso e não descriminaliza a venda? É claro que a descriminalização do uso é o primeiro passo para a descriminalização da venda. Isso está no editorial, inclusive da Folha de São Paulo, que defende a liberação das drogas. Ela botou no editorial no dia 29 de junho de 2011. Procurem no Google, vocês vão ver essa matéria, uma matéria extensa, em que ela mostra: o primeiro passo é descriminalizar o uso para depois descriminalizar as drogas, vamos regular, vamos cobrar imposto, esse dinheiro está circulando aí, como se isso não causasse um dano para a saúde pública muito maior que qualquer dinheiro circulando, qualquer tráfico que possa existir,
né? Então, nós temos que prestar atenção nisso. Essa campanha para descriminalizar o uso, na verdade, é uma campanha para liberar todas as drogas, não é para descriminalizar o uso. E a experiência portuguesa, que é tida como uma grande experiência, é um fracasso. E eu vou mostrar por quê para vocês. A Suécia, que fez uma criminalização, um controle maior, a Suécia, todas as drogas eram legais na Suécia até 1969. Ficou tão grave o problema social, tão grave o problema de segurança, tão grave as questões de saúde pública, que a Suécia fechou. Hoje é o país que mais reprime na Europa, é o país que menos doentes tem, que menos homicídios tem. A Suécia tem a mesma população do Rio Grande do Sul e tem 90 homicídios por ano. O Rio Grande do Sul tem a mesma população da Suécia e tem 2.000 homicídios por ano. A Suécia tem 120 acidentes de automóveis com vítimas fatais por ano. O Rio Grande do Sul tem 2.500 acidentes com vítimas fatais por ano. É 20 vezes mais com a mesma população. A Suécia, inclusive, a Suécia controla o álcool. A Suécia tem... o álcool é concessão pública e só é permitido comprar álcool para quem se cadastra, e se a pessoa compra muitas vezes numa semana, ela já é chamada para fazer tratamento. A Suécia joga com mão de ferro nessa questão e é o país que tem menos doentes. Vamos comparar agora com Portugal, que disse que descriminalizou o uso de drogas. Aliás, essa descriminalização de Portugal teve uma ênfase muito grande, porque o João Goulão, que é quem fez o programa português, ele mesmo, o Instituto de Drogas e Toxicodependência, que ele preside, é que faz a avaliação do programa dele. 3 anos depois que o programa foi implantado, ele mesmo avalia o seu programa e acha uma maravilha. Encontra dados maravilhosos, que são colocados num livro, chamado, esse livro aqui, sobre a descriminalização em Portugal, editado pelo Instituto Cato, que é um instituto ultra neoliberal dos Estados Unidos, é a extrema-direita americana, contra o Obama, contra a saúde pública, estatal, contra tudo, mas eles são a favor da liberação das drogas. Eu acho que o direito individual das pessoas está acima de qualquer coisa. Como se fosse possível uma pessoa ser livre, totalmente livre, fazer o que quer numa sociedade que um depende do outro, né? No momento que ela faz só o que ela quer, ela deixa de fazer coisas que são socialmente importantes para a sua família, para sustentar os seus, para ajudar a sua sociedade, para manter a sua sociedade organizada e num meio ambiente adequado, enfim, uma série de circunstâncias que ela vai infringir se ela ficar preocupada só com a sua liberdade. Para mim, a liberdade é um conceito social. A gente é livre quando faz o que é socialmente necessário, antes de tudo, né? Um menino que está lá, dormindo na rua, comendo o resto de lixo e não conseguindo fazer mais nada, a família é sacrificada, a família tem que se privar da liberdade, cada um membro da família, da sua liberdade individual, para ter que sustentar uma pessoa que não consegue trabalhar, que não consegue fazer mais nada, para ter que tratá-la, vende os seus bens, muitas vezes para poder tratar e cuidar dessa pessoa. Enfim, é uma destruição generalizada. Isso não é liberdade, né? A liberdade de um não pode ser a escravidão dos outros, né? Tem que ser um conceito que todos são livres ao mesmo tempo. Por isso que eu não concordo com a posição do Instituto Cato, e ela, na prática, ela não funciona. Mas o grande ideólogo do Instituto Cato é o Milton Friedman. Vocês conhecem? É o pai do neoliberalismo, né? É ele que defende hoje, como algumas correntes de esquerda, baseadas no Foucault, o pessoal da psicologia social, muitos hoje, um grupo, né, da psicologia social se baseia no Foucault e que na verdade tem uma coisa do Bakunin, do anarquismo, né? Eles defendem a liberdade individual acima de tudo, né? Então, esse pessoal é que disseminou a experiência portuguesa como uma grande coisa. Esse pessoal do Instituto Cato botaram no New York Times uma matéria e tal, e ficou tido a experiência portuguesa como uma grande coisa. O governo português resolveu avaliar também, não ficou só nesse instituto do João Goulão, e fez também uma avaliação. E essa avaliação do governo português mostra o contrário do que o João Goulão entende. Olha aqui, no primeiro ano de vigência do sistema da descriminalização do uso em Portugal, aumentou quase em 6 vezes o número de dependentes químicos em tratamento. E se manteve alto, né?
Hoje é 7 vezes. Aumentou o número de pessoas buscando tratamento. Enfim, se manteve alto todos os indicadores. E os indicadores policiais também pioraram. Aumentou, praticamente dobrou o número de homicídios e aumentou em 40% o número de pessoas usando droga na rua em Portugal, né? Já na Suécia, o resultado... e outra coisa que o Instituto Nacional de Administração do governo português fala é que toda a metodologia usada pelo João Goulão, pelo IDT, para avaliar o seu próprio programa está toda falha. Faltam dados, é omisso em questões importantes. Enfim, tem no relatório, vocês podem acessar na internet também, o relatório do INA, Instituto Nacional de Administração de Portugal, de 2007, é devastador em relação ao programa português. Inclusive foi cancelado, já tiraram uma boa parte das coisas que estavam fazendo, e o João Goulão, inclusive, foi demitido da função que ele tinha antes. Isso aqui é a Suécia, quando ela começa com o programa, a quantidade de usuários de droga que tinha e como cai quando ela começa a jogar cada vez mais duro. Aqui é o número também de usuários de maconha, aqui a Suécia menos que a média, menos que a média europeia, que está aqui, e Portugal lá em cima. Enfim, há toda uma avaliação mostrando que a experiência de Portugal e da Suécia são diferentes. Portugal, no ano que foi avaliado, isso aqui, se eu não me engano, é 2007, tinha 45 mil pessoas em redução de danos, que é uma proposta que se faz, não vamos manter as pessoas em abstinência, vamos trabalhar a redução de danos para tratar drogas. Que é uma corrente dessa da psicologia social e tal. Eles acham que a pessoa não precisa ficar em abstinência. Eles acham que a pessoa, basta ter uma política de redução de danos que a pessoa decide depois se ela quer parar ou não. Redução de danos é não usar droga injetável com seringa que já foi usada por outro, é não fumar crack em latinha de alumínio para não se contaminar com alumínio, enfim. Não tira a pessoa da abstinência. Isso é um problema dos nossos CAPs, álcool e drogas, que eles têm essa visão predomina em boa parte dos CAPs, aliás, não tem protocolo nenhum para os CAPs, o Ministério da Saúde nunca criou protocolo, essa visão também domina o Ministério da Saúde, a área de saúde mental, então dissemina uma visão caótica, cada CAPs age do jeito que quer, e a maioria de álcool e drogas, os outros CAPs eu acho que tem um bom resultado, mas o CAPs de álcool e drogas eu questiono, porque não tem protocolo, não tem uma política unificada, não seguem orientações diversas, cada um para um lado, né? E as pessoas vão lá e não conseguem ficar em abstinência, não são induzidas a ficar em abstinência, né? A parar de usar droga. Então eles vão lá no CAPS, conversam um pouquinho lá e tal, e saem dali, vão para a boca de fumo, voltam no dia seguinte, não tem resultado nenhum mensurável. Nem esses consultórios de rua não tem resultado mensurável. Não, nenhum tem resultado mensurável, não reduz o número de doentes. Comparando aqui, Portugal, 45 mil em redução de danos, a Suécia, 1.000 em redução de danos. Eu acho que tem que fazer redução de danos, mas não só redução de danos, tem que levar as pessoas à abstinência. Tem 200 mil dependentes em Portugal, tem 26 mil dependentes na Suécia. São dados da ONU, do NUDOC e do INA, né? Aqui tem aqueles dados que eu falei para vocês, e o projeto de lei, para terminar, o projeto de lei ele tem alguns pontos fundamentais, que eu queria só elencar rapidinho para vocês. Primeiro, aumenta a pena do tráfico, né? Por que aumenta a pena do tráfico? Tem que diminuir a droga circulando. Se nós não diminuirmos a droga circulando na rua, nós vamos cada vez ter mais gente para tratar. Não adianta montar uma rede enorme de atendimento e tal, nós vamos ficar enxugando gelo, né? Como eu mostrei para vocês antes, tem pessoas que não têm capacidade de resistir à dependência química. Elas têm um transtorno, o cérebro delas funciona diferente do teu, do meu, né, que resistimos, né? Ela não tem capacidade, elas precisam de ajuda, né? Mas se tiver uma oferta abundante de droga, elas vão ficar dependentes, né? E aí vão ficar com todo o resto dos problemas que a dependência química causa. Então tem que tirar, eu aumento de 5 para 8 anos as penas do tráfico, né? O usuário, aqui é uma coisa importante, o usuário não é preso, ele é punido, ele tem uma pena alternativa, mas ele não é preso, né? Ele cumpre uma pena alternativa ou faz um tratamento, né, compulsório, mas ele não é preso. É muito importante esse. Mas não dá para separar o usuário do traficante, aí a polícia vai ter preconceito, vai prender quem
porque é pobre vai ser preso como traficante e não vai ser considerado usuário. Eu quero dizer para você o seguinte: se nós separarmos a quantidade de pessoas, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, que eu mostrei no plenário, por quantidade de droga, aqui tem 500 pedrinhas, aqui é giz, é óbvio, né? Não é crack, mas é do tamanho de uma pedra de crack. São 500 pedras. Isso aqui é a quantidade que um deputado aqui estava defendendo, a quantidade de uso. Não, o sujeito que tiver com drogas para 10 dias, ele é usuário. Quem tiver com mais do que isso é traficante. Pois bem, isso aqui é 10 dias de uso de crack. A pessoa no desespero, na fase mais grave do crack, pode fumar em 10 dias 500 pedras de crack, 50 por dia. Né? Fuma até mais, fuma 60 por dia às vezes. Mas vamos dar de barato 500 pedras, é isso aqui. Vocês acham que algum traficante vai andar com mais do que isso? Para quê? Para quê? Ele vende isso num dia. Aí prenderam ele, não, eu sou usuário, olha aqui, ó. É para 10 dias as minhas pedras. Nós vamos liberar a droga, a circulação de droga. Se nós usarmos critério de quantidade de droga, nós vamos liberar a droga. Né? Porque o sujeito pode ter uma pedrinha no bolso, uma única pedrinha no bolso, está com outro bolso cheio de nota de 5 e 10 reais, ele acabou de vender as pedras, e ser traficante. E pode estar com 500 pedras na mão e ser usuário. Né? Então o que tem que prevalecer nessa questão não é o uso, não é a questão de quem é pela quantidade de droga. Não se pode separar pela quantidade de droga. Tem que separar o traficante do usuário pelas circunstâncias. E aí, quem tem que avaliar isso é o juiz. Né? O policial que faz a abordagem, né, que faz o relato, e o juiz é que decide quem é usuário e quem não é. Né? Normalmente, 30%, 40% das pessoas que são detidas no Rio Grande do Sul que são abordadas com drogas, são soltas porque são considerados usuários. Mas 60%, 70% é preso porque é traficante. Né? Multiplicou muito, vocês viram a epidemia como explodiu, aumentou muito o número de usuários, 3, 4 vezes mais usuários hoje de crack do que tinha há 5, 6 anos atrás. E isso aumentou também o mesmo número de usuários, por isso que está tendo mais prisão de traficante, tem mais traficante na rua. Nós estamos sendo inundados de droga pela nossa fronteira. Né? Então nós temos que entender que se nós não trabalharmos para tirar essas pessoas que traficam a droga, nós vamos... Ah, mas tem um pequeno traficante, coitadinho dele. Muitos dizem, mas coitado do pequeno traficante, vai ser preso, vai ficar preso lá junto com os outros. Pequeno traficante, por mais inocente que ele seja, por menos que ele venda droga, ele tem que viciar 20 a 30 meninos por ano para poder ter renda, a renda dele ser viável. Esses meninos, a quarta parte morrerá em 5 anos. Vocês acham que isso é uma atividade inócua, é um coitadinho? Coitadinho das vítimas. Eu estou preocupado com as vítimas dele. Que se ele não existisse, se ele não estivesse ali na rua vendendo, esses meninos não iam ficar doentes. E não iam ficar doentes pro resto da vida. E as suas famílias não teriam a sua vida devastada, né, pela essa questão da droga. É com eles que nós temos que nos preocupar, não é com o pequeno traficante. Ele que deixe de traficar, ele que deixe de usar a droga, que vai se tratar. Nós temos que oferecer tratamento, mas não deixando esse sujeito na rua vendendo droga. Então, nós temos que diminuir a quantidade de droga circulando. Segundo ponto é a internação involuntária. Eu trouxe esse artigo da lei da reforma psiquiátrica, portanto ela já existe, ela não é novidade nenhuma, só que não era aplicado às drogas porque se partia do princípio que o dependente químico tem livre-arbítrio. Né? Isso vamos dizer assim, um viés ideológico e filosófico. O dependente químico tem livre-arbítrio. Eu acho que não tem. Eu sou estudioso da neurociência, tenho mestrado nessa área, eu conheço esse assunto. Eu quero dizer que o grau de confusão mental, de transtorno mental que tem um dependente químico no auge da sua dependência é igual ou pior do que um surto psicótico. Ele não consegue fazer mais nada, ele vende tudo que tem, ele dorme na rua, come resto de lixo, ele não cuida da família, se ele é um pai de família. 30% dos usuários de crack são chefes de família, dos dependentes de crack. Nem reconhece mais os filhos, nada. Ele vive em função da próxima, cada 15 minutos fumar uma pedra.
É isso. Você acha que uma pessoa dessa tem discernimento sobre o que é importante para a vida dela? Você acha que essa pessoa está com livre-arbítrio? Essa pessoa tem que ser ajudada. Ela tem que ter alguém da família que peça a sua internação e ter um médico que determina a internação, sem processo judicial, sem burocracia. Nós não podemos ficar sobrecarregando mais ainda o sistema judicial do que ele já está. Nessa proposta aqui, a família pede, o médico determina a internação. E se não tem família nenhuma, quem vai pedir é um agente da área de saúde ou da área social, um agente público. E o médico faz, o médico do posto interno, sem burocracia. O juiz, claro que ele vai poder entrar a hora que ele quiser nesse processo, mas a gente comunica, essa internação involuntária é comunicada ao Ministério Público logo em seguida e o Ministério Público passa a acompanhar. Então não é uma questão solta no mundo, né? E não, nem é uma tentativa de coagir, de fazer a coerção a uma pessoa. Vai ter o acompanhamento do Ministério Público, vai ter uma decisão médica e ele vai ficar internado para desintoxicar, não é para ficar o resto da vida internado. A desintoxicação é de 15 a 45 dias, ela é rápida. E é para tirar a confusão mental que causa a intoxicação da droga. A partir dali, ele pode ir para decidir a continuação do tratamento. Ele fica involuntário de 15 a 45 dias no máximo, né? E com cuidados médicos, aí vai ser trabalhado para orientar para continuar o tratamento. Ele deve continuar, tem que se fazer com que ele continue em abstinência para ele poder ir esquecendo aquela memória de longo prazo e diminuindo em relação à sensação da droga, né? Mas essa internação é o início. Hoje, pouquíssimos meninos começam a se tratar nos primeiros anos de uso, porque a lei diz que eles só se tratam se eles quiserem. Ou então, quando representa risco social, ter uma decisão do juiz, né? Nós acabamos com isso, colocando a internação por livre e espontânea vontade ou a internação a pedido da família por determinação do médico. Terceiro ponto, nós credenciamos as comunidades terapêuticas, que hoje prestam excelente serviço. Está aí o trabalho do Ferreira, em Santo Ângelo, está aí o trabalho das comunidades do Padre Edgar, em Santa Rosa, da Igreja Assembleia de Deus, né? Do Crenovi, enfim, todo mundo que foi se organizando, o Estado nunca ajudou, nunca teve, a população nunca teve acesso a serviços de saúde mental para tratar seus filhos, né? Foi recorrendo às igrejas, a quem estava mais perto, a própria comunidade se organizando. Tem comunidade terapêutica pública, inclusive, de Cachoeirinha é pública, não é de nenhuma entidade religiosa, é da prefeitura, né? Então, essas comunidades terapêuticas se organizando, eu coloquei no projeto de lei que elas podem ser financiadas com recursos públicos desde que sigam protocolos do Ministério da Saúde, do Senad. Não pode fazer o que quer também, tem que seguir protocolo, como os CAPs também tem que seguir e não estão seguindo, né? Colocamos também nesse projeto de lei, nós colocamos a reinserção social. A pessoa ganha, as empresas que fizerem contrato com o governo, ou enfim, que tiverem algum tipo de atividade voltada na área pública, devem reservar um número de vagas, em torno de 3%, se ela for uma empresa de mais de 30 empregados, para um dependente químico, né? Para dependentes químicos se ressocializarem, né? A gente cria um sistema de monitoramento, avalia, estabelece o que o município faz, o governo estadual faz, o governo federal faz, para que não haja aquele jogo de empurra de um para o outro, e responsabiliza. Se o município não fizer o que ele tem que fazer, se o Estado não fizer o que ele tem que fazer, se o governo federal não fizer o que tem que fazer, ele é responsabilizado administrativamente, né? Enfim, é um projeto amplo, muda em 33 pontos a lei atual, né? Quem porventura lê o projeto, o que não está no projeto continua valendo na lei atual, né? Na verdade, ele se encaixa na lei atual como se fosse uma máscara, né? Para mudar alguns pontos, o restante continua como está. E esse é o nosso objetivo de ajudar a diminuir esse gravíssimo problema, que é o problema das drogas, né? Se alguém quiser mais conversar sobre esse assunto, meu Twitter é @osmarterra, né? E meu e-mail aqui é dep.osmarterra@câmara.leg.br. Estou à disposição de vocês. E se der um tempinho, eu também entro pelo Skype para a gente debater. Se não der,
numa próxima oportunidade eu estarei aí pessoalmente. Vocês me desculpem não poder estar hoje. Um grande abraço a todos.